Já faz algum tempo que eu tenho e utilizo nos meus projetos esse kit de formões aqui da Irving. É um kit com 4 peças, tamanhos variados e que atende com sobra as demandas de um marceneiro de final de semana. Eu particularmente gostei muito do kit. Porém, um hobbyista, uma pessoa que está começando, nem sempre está disposta a pagar quase R$ 200 em um kit de formões. Até porque muitas vezes você nem sabe se você de fato vai usar tanto quanto pensa que é necessário um kit de formões no seu conjunto de ferramentas. E nesses casos, comprar um kit mais em conta, com um preço mais barato, talvez seja a escolha mais sensata. Por isso, eu comprei esse kit aqui da MTX, que é um kit que normalmente é vendido na faixa dos R$ 80, em promoção até menos, para ver se ele também atende às demandas de um marceneiro de final de semana. Se ele é parecido, igual ou melhor que o kit da Irving, e principalmente se vale a pena adquiri-lo. A partir de agora eu vou te mostrar tudo o que eu precisei fazer nesse kit de formões da MTX aqui para deixar ele utilizável e depois eu vou listar também as principais diferenças que eu encontrei entre os dois kits. E no final, claro, eu volto aqui para dar a minha opinião final sobre o kit da MTX e sobre o kit de formões da Irving. A primeira coisa que eu fiz depois de tirar os formões da embalagem foi uma limpeza usando um pano container, porque normalmente esse tipo de ferramenta tem uma camada de verniz protetivo, que evita oxidação, ferrugem, corrosão. Só que no caso dos formões da MTX não tinha verniz nenhum, apenas uma fina camada de óleo que fazia essa proteção. Depois da limpeza, eu parti para a inspeção de cada um dos formões, a fim de identificar principalmente defeitos de fabricação. Ou seja, saber o que me aguarda daqui para frente. E eu identifiquei aqui uma superfície com acabamento bem mais grosseiro do que o kit da Irving, por exemplo. Tanto na parte do aço quanto na parte do cabo existem muitas rebarbas, nas quinas, nos cantos, no chanfro, na aresta de corte e na transição do cabo entre a parte emborrachada, que é preta, e a parte avermelhada, que é de plástico, também tinha alguns pontos com rebarbas. Além disso, a parte de junção do cabo com o formão também tem frestas, também tem defeitos no acabamento, que se fossem bem feitos poderiam melhorar e muito a qualidade desse item, principalmente no que diz respeito à estética. Isso não é coisa que vai atrapalhar o funcionamento, mas quando você olha, você percebe esses pequenos defeitos e você começa a entender por que ele custa menos da metade do preço. Sabendo o que me aguarda, eu comecei os preparativos para o processo de retífica dos formões. Primeiro eu preparei uma base plana, nesse caso uma pedra de granito com uma lixa 220 colada sobre ela. É essa base que eu vou usar para fazer o achatamento das costas e também acertar o chanfro da aresta de corte em 25 graus posteriormente. Enquanto essa colagem seca, eu aproveito para fazer a remoção das rebarbas. Então, usando um taco manual com uma lixa 220 também, eu fiz a remoção de todas as rebarbas e melhorei um pouco o acabamento do aço, principalmente nas partes laterais do formão. Agora é hora de começar o processo de achatar as costas de cada um dos formões, deixar a parte de trás do formão o mais plana possível. Nesse caso não precisa trabalhar tanto, eu sou um pouquinho chato nessa questão e eu gosto de chegar perto da perfeição. Mas eu confesso que aqui eu tive mais trabalho do que eu esperava, principalmente nos dois formões mais largos, tinha pontos de depressão e eu precisei trabalhar bastante neles para conseguir deixar plano do jeito que eu queria. Tanto que eu comecei com a lixa 220 e eu percebi que não ia evoluir no trabalho, que ia demorar muito tempo, e eu parti para uma lixa 80 para fazer uma remoção mais agressiva de material e depois eu fiz o acabamento na lixa 220. Mas eu confesso que levei muito mais tempo do que eu esperava, mais do que o dobro do que foi necessário para acertar essa mesma parte do formão no kit da Irving.
Com as costas do formão devidamente retificadas, eu parti para acertar o chanfro, a aresta de corte de cada um dos formões em 25 graus, nesse caso usando um gabarito de afiação. Então eu fiz a configuração de cada um dos formões em 25 graus no gabarito, comecei com a lixa 80, porque se a parte das costas estava ruim, a parte do chanfro possivelmente vai seguir esse padrão. E foi exatamente o que aconteceu. O chanfro de cada um dos formões estava bastante fora do esquadro em relação às laterais, o que demandou um pouco de trabalho. Confesso que aqui eu esperava ter mais trabalho, mas não precisou tanto assim. Começando com a lixa 80, eu consegui avançar de forma rápida e em alguns minutos eu tinha o chanfro devidamente retificado nos 25 graus. Após a remoção bruta de material na lixa 80, eu fiz o acabamento usando a lixa 220 e focando o final do acabamento em partes mais gastas da lixa para deixar um acabamento melhor. Não evolui nada além disso. Nos formões da Irving eu fiz um acabamento com lixas mais finas um pouco, mas aqui eu achei que não seria necessário nesse primeiro momento para fazer os testes iniciais com cada um dos formões. Com o chanfro devidamente acertado nos 25 graus, eu parti para a afiação propriamente dita. Nesse caso aqui, eu configurei cada um dos formões para um ângulo de aproximadamente 27, 28 graus, segundo o meu gabarito aqui, e fiz a afiação usando lixa d'água. A primeira lixa que eu usei foi a lixa 1000 ou 1200 e a segunda lixa foi a lixa 3000. E o acabamento eu fiz com um polimento em estropes de couro, com pasta abrasiva e sem pasta abrasiva para dar finalização. Esse processo de afiação aqui foi o mais rápido de todos, não deu nem 5 minutos para cada um dos formões e o fio de todos eles estava ok para começar os testes. Para fazer os testes práticos, como eu não tinha nenhum projeto em andamento aqui na oficina que demandasse o uso de formões, eu tentei simular situações nas quais eu costumo utilizar os formões aqui na oficina. Então eu fiz diversos testes práticos aqui, simulando situações em que eu costumo utilizá-los. Principalmente para ter um parâmetro de comparação em relação aos formões da Irving, que também eu utilizo nessas mesmas circunstâncias. Bom, agora acho que a gente já tem condições de conversar um pouquinho mais sobre esses formões aqui. Eu já posso dar a minha opinião e principalmente mencionar com você as principais diferenças que eu identifiquei entre esses dois kits aqui. Antes disso, porém, todo esse processo de retífica e afiação que eu mostrei de forma resumida aqui, ele já foi explicado e devidamente detalhado num outro vídeo aqui do canal. Esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Caso você queira aprender esse processo com todas as explicações pertinentes, acesse esse vídeo e confere lá que está tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre ambos os kits de formão. O da Irving custando 180 e o da MTX custando 80. Média de preço. Pode flutuar um pouco devido à sazonalidade e promoções disponíveis. A primeira questão e a mais importante de todas aqui é o aço dos formões, que é o mesmo. Tá? É aço cromo vanádio CRV60, os dois formões têm o mesmo aço até onde eu pesquisei, então não tem diferença na qualidade do aço.
O que muda aqui principalmente é a usinagem dos formões. Aqui no caso da MTX, a gente tem uma usinagem bem mais porca, para falar bem a verdade, para falar a palavra adequada. É uma usinagem bem mais grosseira, com nada de acabamento, que você precisa trabalhar muito mais para deixar o toque na ferramenta suave e não perigoso. Afinal de contas, você consegue, com as rebarbas originais dele, se cortar passando os dedos aqui nesses cantos, por exemplo. Os da Irving também tinham bastante rebarba, mas não tanto quanto os da MTX. E as rebarbas, elas não eram tão cortantes, tão afiadas quanto as que vieram nesse daqui. A segunda diferença no que diz respeito a rebarbas e acabamento é no chanfro aqui de corte dos 25 graus. Nesse caso, os dois tinham diferenças, os dois tinham defeitos, mas o da Irving tinha um acabamento na aresta, tinha uma afiação de fábrica mais eficaz do que a do MTX. Nesses da MTX aqui, eu não consegui usar nenhum deles sem fazer a primeira afiação, sem fazer a retífica do chanfro, porque tinha rebarbas e dentes aqui na aresta de corte. Já os da Irving, 2 unidades do kit, era possível utilizar para tarefas básicas direto de como ele chegou na embalagem, sem fazer nenhum tipo de afiação. Os outros 2 precisaram de afiação. Mas aqui, de fábrica, o padrão é bem superior aos da MTX. Outra coisa que difere bastante é o conforto do cabo. Os da MTX têm plástico e borracha, aqui a gente tem só borracha. Ambos têm esse olhar metálico aqui na parte de trás, que serve para você bater sem estragar os cabos. Então, se você vai bater com um martelo aqui, não vai estragar o cabo, porque ambos são de metal. Ambos têm também, não sei se chama espiga, mas em faca chama espiga integral, que é o aço inteiro, desde aqui da parte da lâmina até o final. Passa um tarugo de aço, digamos assim, até aqui em cima. Então, quando você dá um impacto aqui, esse impacto não é amortecido pelo cabo. Isso se aplica aos dois. Agora, no que diz respeito ao acabamento do cabo, esse da MTX aqui tem material emborrachado e plástico, e as transições entre esses materiais tinham problemas de rebarbas, principalmente de acabamento. E aqui a transição nessa borda entre o aço e o cabo, tanto aqui quanto na parte de cima, também tem frestas e defeitos. Coisa que no da Irving é perfeito. Então tem um encaixe perfeito aqui, até pelo formato do cabo, e tem um encaixe, um acabamento perfeito aqui na parte de cima. Agora, uma coisa que o da Irving é inferior é que quando você pega ele na mão, por exemplo, para empurrar ele só com a mão, não para bater aqui atrás, ele tem essa parte do cabo aqui meio quadradona, maior, e ele acaba não sendo tão confortável. Quando você apoia na mão, às vezes machuca um pouco aqui, e você tem que dar um acabamento com lixa, com alguma coisa aqui para tirar um pouco dessa quina, suavizar um pouco e ele ficar mais confortável. Nesse ponto, o da MTX já de fábrica é extremamente confortável, porque aqui é arredondado, é um pouco mais abaulado, digamos assim, e você consegue segurar na palma da mão aqui, fazer força sem machucar a palma da mão. Então, basicamente é isso daí. No que diz respeito à retenção de fio, como ambos usam o mesmo aço, a retenção de fio é basicamente a mesma. No quesito qualidade construtiva, o da Irving é superior, exceto, na minha opinião, que essa parte aqui poderia ser mais arredondada, mais suave um pouquinho, para não machucar, para não marcar a mão na hora que você estiver usando ele só com a mão, sem bater martelo. De forma geral, são 2 kits que atendem à demanda de um hobbyista, que faz pequenos projetos de final de semana, e vai de cada um decidir se quer pagar 180 ou 80. A principal diferença vai ficar por conta do tempo que você gasta para deixar cada um dos formões utilizável, fazer todo esse processo de retífica e de afiação. No caso dos formões da Irving, eu gastei menos da metade do tempo que eu precisei para deixar os da MTX utilizáveis, tá? Tanto no que diz respeito à retífica geral, remoção de rebarbas e afiação. Então eu precisei de muito mais tempo para deixar eles usáveis, porque o padrão de fabricação é inferior, o acabamento da usinagem é inferior. Só para você ter uma ideia, como ele veio de fábrica aqui, a lixa 80 deixava um acabamento melhor que o padrão de fábrica dele, só para você ter uma ideia do nível de como é grosseiro o acabamento dele quando vem de fábrica. Mas não é um kit ruim, é um kit perfeitamente aceitável e, depois de feitos os devidos procedimentos, utilizável, e fica tão bom quanto o da Irving, por conta de usarem o mesmo aço. Então as diferenças ficam nesses detalhezinhos que eu acabei de mencionar, e vai de cada um escolher aquilo que fica compatível com o bolso e com o orçamento na hora de escolher o seu kit de formões. Indiferente de qual dos dois você comprar, você vai precisar fazer esse processo de retífica. No MTX trabalha um pouquinho mais, no Irving trabalha um pouquinho menos. Mas no final das contas, os dois vão atender às suas necessidades para fazer seus projetos de marcenaria hobby.
Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e principalmente que tenha sido útil. Se você quiser adquirir um dos dois kits de formão, os links vão estar aqui na descrição, assim como outros links pelos quais você pode apoiar e muito o meu trabalho aqui no YouTube. Qualquer dúvida que você tenha, deixa um comentário e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo. E se você quer acompanhar mais vídeos como esse, é só se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido e eu te vejo numa próxima oportunidade.